Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran e nessa aula nós vamos colocar os bloquinhos de pontos técnicos, mostrando na prática como que eu faço. Vamos lá? Aí eu tô aqui com o meu levantamento, eu tô com o meu levantamento aqui, deixa eu mostrar, no tablet. Então, eu vou pegar as medidas daqui, tá? Junto com as fotos do ambiente para ver certinho onde eu marquei os pontos, né? Então, eu medi os pontos lá na obra e bate foto também, então eu vou comparar um com o outro e vou colocar aqui no meu projeto. Eu fiz aqui algumas marcações, dos eixos onde a gente tem os pontos. Então, eu ia medindo lá, direto da parede, exatamente onde tinha, ó. Então, eu tinha um ponto a 60, um ponto a 1,80, 1,18, 1,60, 2,28. Aí eu tinha outra coluna aqui de 2,82, e aí depois eu tinha 32 para cá e 66 para cá, tá? Então esses são os meus eixos nessa posição. Aí aqui agora olhando a foto, eu tenho aqui o meu ponto, ele é externo, mas eu vou anotar na parede mesmo. Então agora eu vou abrir aqui o meu plugin, vou aqui na parte de cozinha, e aí lembrando, essa parte aqui tá nos personalizados, tá? Ao instalar o plugin, vocês não têm essa parte de personalizados. Eles estão lá na pastinha de outros acessos, vocês precisam baixar e subir essa pastinha aqui. Por quê? Nem todo mundo usa esse padrão, então por isso que eu não quis deixar isso aqui junto com os padrões, tá? Porque tem gente que personaliza e tudo mais. Então, isso aqui tá disponível para vocês. Assim, ó, eu até abri aqui para vocês, ó, porque os complementares, eles estão aqui nessa pastinha, né? Quando você tiver aqui em minhas licenças, o seu plano, você vem aqui em acessar, ele vai subir aqui para a pastinha do Drive, e eles estão aqui, ó, pontos técnicos personalizados. Aí você faz o download dessa pastinha, salva no seu computador em algum lugar, e aí vem aqui, ó, e puxa esse caminho. Lembrando que tem aula certinho ali de personalizados, como que você escolhe a pastinha, como que você faz, as regrinhas, né, para estar salvando os bloquinhos aqui, mas aí você pode subir e ele já fica aqui automaticamente, tá? Então, esses padrõezinhos que eu estou usando aqui já estão lá para vocês também, mas vocês podem usá-los ou não, ou você faz o combinho aí de vocês. Aqui, então, eu começo com a geladeira, ó, e aí fica bem fácil, porque eu só venho e posiciono ele. Depois eu vou ter uma tomada geral e uma no alto. Então, eu vou copiar essa aqui mesmo, porque essa aqui é geral. Eu já posso trocar aqui. Geral que eu digo é porque fica, tipo, em cima da bancada, sabe? Porque, tipo, não tem um uso definido, sabe? Então, eu coloco uso geral, né? É pra ligar um eletrodoméstico. Depois, aqui na parte de cima, eu vou ter um também. Eu vou pegar daqui mesmo. Ele tá a 2,10. E ele é de uso geral também, tá? Um ponto alto lá em cima. Eu entro aqui e vou subir ele aqui, ó. Então, eu vou subir porque ele tá no mesmo eixo, só que na parte de cima, ó. Aí, olhando aqui a minha foto, depois neste aqui, eu vou ter a pia. Então, é aqui, pia com aquecedor elétrico, porque tem uma tomada ali. Então, é exatamente assim. A única coisa é que esses canos estão para fora, mas eu vou representar assim mesmo. Depois, eu vou ter o meu ponto de gás, e só o gás eu não coloquei ele, né? Então, não tem só um pontinho de gás. Eu trouxe daí do padrão e jogo ali no gás. Posso já vir aqui. Aqui é um registro. Coloquei ele ali. Depois eu tenho mais duas tomadas que são parecidas com essa aqui, só que essa aqui é uma tomada baixa. E aí eu tenho outra aqui nesse eixo, lá em cima eu também tenho. E depois eu tenho o ponto de tanque, lavanderia, tanque de
bancada. E aí, essa minha bancada aqui tem aquecedor, mas eu vou entrar dentro dele e vou deletar aqui o ponto de aquecedor, e é isso aí. O meu ponto para a máquina, ele tá conectado aqui junto. É um cano que é ali para fora, deixa eu mostrar a foto para vocês, ó. De onde eu tô vendo, né, no caso. Ó, então os canos são assim para fora e a conexão da máquina e do tanque é tudo com esse mesmo ponto aqui. Então eu vou deixar só assim mesmo e aí o pessoal vai ter que fazer a conexão do tanque para cá. Nesta parte aqui era isso. Agora eu vou entrar ali nos meus outros ambientes e vou anotando. Aqui na minha sala eu tenho um ponto de TV aqui desse lado. Não tem passagem, é só embaixo. E aí eu vou botar isso aqui lá para baixo, porque é no 40 centímetros de altura, esses dois pontos. Tem uma tomada e tem o ponto de dados, né, de internet, de cabeamento. Neste lado aqui, eu tenho uma tomada baixa. Então, tem aqui tomada baixa. Aqui eu tenho um interruptor, que tá bem assim no meio da parede mesmo. Aqui eu tenho um interruptor. Agora, aqui do lado da porta, eu tenho uma tomada baixa. A gente joga ali. Aí eu tenho duas teclas. Vou deixar esse vazio, vou botar aqui. Vou entrar ali dentro da legenda para subir um nível. E eu tenho uma tomada alta na mesma aprumada. Essa aqui já tá alta, eu só vou entrar aqui. Aí aqui, só entrei dentro da legenda para colocar que eu tenho 2 guias e 3 símbolos. E aí depois é só eu pegar e posicionar lá, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá ali, as 3 na mesma aprumada. Depois eu tenho uma outra tomada baixa nesse ladinho aqui. Ah, tá, tem o meu quadro de distribuição desse lado. Então, deixa eu pegar o quadro de distribuição, colocar ele aqui. Eu medi ele lá, ele tá a 1,10 e ele tem 30 por 30. Eu vou apagar essas linhas. Eu vou vir para esse quartinho aqui agora, que eu ainda nem desenhei a janela ali. Mas depois eu já desenho elas. E aí, eu vou colocar aqui, então, uma tomada baixa. Tenho o meu ponto de ar-condicionado. Então, eu já vou colocar o ponto do ar-condicionado lá em cima. 36, o meio dele. Ali. Uma tomada baixa, 1,40. E uma tomada média. Na verdade, esse aqui de cima é um interruptor. Eu só tenho duas teclas aqui. Ele é paralelo. E eu vou subir aqui uma guia e um símbolo. Depois, nessa paredinha aqui, eu também tenho uma tomada baixa. Aqui eu também tenho uma tecla. E ela é paralela. Deixa eu só trocar paralelo. E aqui embaixo eu tenho TV e rede. E ela é baixa. Por exemplo, eu já usei 2 vezes essa aqui, né? Eu poderia facilmente agrupar isso aqui e fazer aqui uma tomada, tomada e rede baixa, no caso, né? Para quando eu precisar usar novamente. Eu vou fazer o TV, tomada e rede baixa. Tiro criar abertura. Vou substituir. Vou salvar, que ele deu uma travadinha, então eu vou salvar. Eu, apesar de achar que ele salvou automático, e vou criar aqui, então, o TV baixa. Ó, e aí ele já vai ficar aqui agora, porque eu já vou usar ele aqui de novo. Eu já usei 3 vezes, então, né, é mais fácil a gente fazer um personalizado. O meu ar-condicionado. No meio aqui, e esses ar-condicionados estão grandes.
Tá de 18.000, deixa eu botar ele aqui pra nesse doce. Inclusive, preciso ver onde é o ar-condicionado aqui da sala. Aqui eu vou ter uma janela também, que eu não desenhei ainda. A gente já vai desenhar ela aqui. Vou ter aqui, então, uma tomada baixa. Uma tomada baixa. Com um interruptor. Uma tecla simples. Normalmente, eu deixo sempre interruptores sempre coladinhos na parede. Nesse caso aqui, pela ordem, né, a gente poderia seguir tomada baixa, interruptor depois, na legenda. Mas o que que acontece? Se eu coloco a legenda do interruptor na segunda posição, né, aqui em cima, tipo, invertendo eles, na planta de iluminação, essa bolinha ela vai ficar voando. Em algumas vezes a gente não consegue fugir, ele acaba ficando meio que voando mesmo, aí eu aumento o tracinho lá no layout e tal. Mas, na maioria dos casos, a gente consegue resolver facilmente trocando, sempre tentando deixar a o interruptor, né, no caso, o símbolo de bolinha de interruptor, sempre coladinho na parede, tá? Essa é uma dica que às vezes eu vejo o pessoal mandando projeto, acaba que fica um espacinho vazio porque tinha uma tomada e joga o interruptor pra fora e ele sempre fica meio que voando. Então, assim, a gente resolve este problema, tá? Na maioria dos casos, isso já funciona. O ar-condicionado dessa outra parede é aqui, ó, climatização, parede. Deixa eu girar ele. E ele é aqui no meio. No banheiro, eu tenho a minha caixa acoplada. E ele está 33 centímetros. Eu tenho aqui o meu lavatório e eu não tenho nenhuma tomadinha aqui do lado. E eu tenho o meu chuveiro elétrico aqui. E ele também não tem registro. O registro é registro geral, acho que tá lá na cozinha. Tem o meu ponto, tem o meu chuveiro. Esse aqui eu esqueci de inverter, ó. Ali no cantinho tem uma tomadinha com um interruptor. Coloquei todos os pontos, eu acho, dei um último confere aqui. Vocês viram que em 20 minutinhos a gente colocou isso que eu estou explicando, né? Porque quando eu não preciso ficar explicando, eu faço até mais rápido, porque é só ir colocando, né? Então a gente perde aqui um tempinho explicando, às vezes eu falo uma coisa errada, tem que cortar o vídeo e tudo mais. Então, às vezes aí em 15 minutos você coloca todos os pontos do apartamento. E o que que a gente vai fazer agora? Bom, agora depois que a gente colocou os pontos técnicos, eu já coloquei aqui alguns mobiliários, tá? Que eu já estava pensando, modelando eles, eu voltei com eles para esse arquivo, para mostrar um negócio para vocês. Quando a gente tem aqui o Sketch Inteligente, a gente tem a parte de cenas, e você pode criar cenas de modelagem auxiliar. No caso, não são cenas que você vai levar lá para o layout, mas eles agilizam aí na hora de colocar os pontos técnicos, por exemplo, ou inserir rodapé, ou colocar uma iluminação, né? Isso aqui tem nas aulas lá do Sketch Inteligente, onde eu ensino e falo mais ou menos sobre isso aqui, mas eu vou reforçar aqui novamente porque, por exemplo, a gente pode vir aqui configurar uma cena apenas para colocar pontos técnicos, por exemplo, né? Então a gente pode tirar tudo que é talvez de interiores, a gente só poderia deixar os eletros, a gente precisa saber onde os eletros estão para posicionar eles. A gente pode aqui, toda a parte de marcenaria, a gente poderia esconder, e aí tu vai ver que ele vai funcionar bem certinho. A parte de piso, a gente poderia tirar também, não estou usando agora. E eu vou salvar isso aqui e vou clicar e olha, ele já apagou tudo que precisava ser apagado e deixou a parte de marmoraria, né? Ó, a parte de marmoraria e os eletros que eu preciso. Claro que eu só coloquei esses eletros, só ficaram esses. Mas se eu tivesse outros eletros em outros lugares, eles teriam ficado. E aí a gente consegue ter uma noção bem legal. Por exemplo, aqui atrás precisa ter uma tomada. Então, né? Isso para um checklist fica muito bom.
Ó, eu tinha desenhado sem colocar os pontos, e aí eu precisei colocar os pontos para saber. E aqui eu já tinha posicionado a pia bem certinho aonde eu de fato precisava posicionar ela. Eu já vi que essa tomada aqui até que ficou boa, porque se a gente quiser usar uma batedeira, um liquidificador, a gente consegue, porque a tomada tá bem aqui do ladinho. Aqui a parte do cooktop tinha ficado bom também, apesar de que a gente não vai usar o gás, mas se fosse cooktop a gás já estaria certinho. E a máquina ali também, né. Aqui, se eu precisar colocar uma coifa também, ele ia estar certinho. Então a gente consegue conferir, sabe, o posicionamento das coisas, tipo a TV, no caso, onde realmente tinha o ponto da TV, os outros eu não coloquei ainda. Mas, enfim, pra gente conferir. E aí, a gente pode fazer um outro aqui, que é deixando só os pontos técnicos mesmo. Eu vou duplicar e eu vou colocar aqui, ó, configurar pontos técnicos, vou dar um ok, eu vou editar ele, daí eu vou botar tirar de mod para com config, e aqui eu vou tirar toda a parte de eletro, de marcenaria, de interiores, e eu vou deixar, ó, só os pontos técnicos mesmo. Para auxiliar e ficar mais fácil ainda, a gente pode voltar aqui, ó, e colocar que é uma perspectiva de topo. E aí ele ficou assim. Agora, para a gente selecionar esses blocos, fica muito mais fácil, porque a gente pode vir aqui agora nos nossos blocos dinâmicos, anotações. Eu vou só conferir aqui o que estava agrupado, porque eles precisam estar desagrupados, tá? Aqueles dos combinhos, você desagrupa ele para poder modificar. Ó. E aí agora eu seleciono, muito mais fácil, porque ele está em topo, e eu consigo selecionar e, por exemplo, vir e trocar o ambiente. Eu acho que isso aqui já estava certo, porque eu já tinha pego da pasta de cozinha, mas eu vou aplicar, caso eu tenha colocado, né, algum outro ali que não tinha ficado no ambiente correto. Então, eu tô trocando todos de cozinha, selecionei todos os blocos que estão na cozinha e troquei o atributo para cozinha. Vou esperar um pouquinho. Ó, e ele aplicou as modificações. Agora, nesse aqui, a gente pode selecionar, eu posso vir aqui e colocar estar, e selecionei tanto o ar-condicionado, essa tomadinha, e essas três aqui. Lá, eu vou colocar que é o jantar. Ali seria um hall, mas tá mais no jantar do que no hall de entrada. Aqui eu posso trocar para circulação. E aí podemos vir agrupando e colocar que é o banho social. Esse aqui vai ser o dormitório filho. Coloquei todos eles. Depois de ter trocado o nome dos ambientes, a gente pode trocar os outros atributos aqui, como por exemplo o uso, a abreviação do uso, tá? Só que como eu peguei aqui dos bloquinhos que já estavam personalizados, possivelmente eles vão estar tudo certinho. Eu vou começar a parte de anotação, porque se tiver alguma coisa que acabou ficando fora do nome, eu troco ali na hora, mas eu acho que tá tudo certinho. Eu já vou fazendo esse confere aqui na hora. Lembrando que essa parte de anotações, geralmente eu deixo para fazer lá no final. Eu vou fazer aqui agora, porque é o tema dessa aula, mas eu recomendo que você faça isso realmente lá no final, quando seu projeto já está completo, quando você já determinou ali o que que é novo, né? Se você vai trocar a situação de algum ponto, se precisou de algum ponto novo, se precisou modificar algum ponto. Então, normalmente a parte de anotações é a última coisa que eu faço antes de enviar o meu projeto para o layout, tá bom? Mas a gente vai fazer aqui com vocês só para mostrar. Primeira coisa, antes de começar a anotação, a gente precisa ver a escala que a gente está usando esse nosso projeto. Não defini ainda a escala, né? Inclusive, a gente pode ajustar a escala aqui agora de todos os bloquinhos. E aí, assim, como é que a gente faz para definir a escala? Quem tem um layout inteligente, que está no plano premium, a gente consegue definir e estudar aqui previamente qual é mais ou menos a escala que a gente consegue usar lá no layout, né? Tendo uma prévia dele. Porque a gente consegue aqui dentro do layout inteligente definir o tamanho de papel, se ele está em paisagem ou retrato,
E a gente pode escolher aqui a cena, normalmente faça isso com uma cena de planta, né, ou no caso aqui a configuração técnica ela tá uma vista de topo. Coloquei a escala e posso clicar aqui em alto, e aí ele vai calcular aqui a minha prancha. Antes de adicionar, eu preciso adicionar uma prancha aqui, então adicionei uma prancha, venho em adicionar. Vou ativar aqui, ó, a minha viewport, aí eu consigo também ter uma noção um pouquinho melhor. Na escala 1:50, me sobra bastante espaço no meu papel A3. Então, eu poderia, daí, vir aqui embaixo agora e ajustar. Por exemplo, na 1:25, será que vai caber? Não, para 25 cabe, mas fica bem apertadinho. Então, aí você vai definir. Faço não para 50, faço não para 25, ou vou fazer uma medida quebrada, por exemplo, 30. Eu gosto, tá? Eu uso bastante medidas assim em escala não convencional, porque basicamente tudo é por cota, mas eu uso às vezes essa escala aqui 1:30 para poder ficar um pouco maior. Eu acho que às vezes a 1:50 fica muito amarrotado as informações, principalmente de elétrica, iluminação, apesar de é possível fazer sim, mas eu ainda prefiro quando tem espaço assim fazer na escala um pouquinho maior. Então eu vi aqui que na 1:30 fica bom, ó. Dá o meu selo, minhas informações de prancha que eu tenho lá no layout, vai dar certinho, então eu defini aqui que a minha escala vai ser 1:30 neste projeto, né, para este projeto, numa prancha A3. Ó, testando que na retrato, por exemplo, na retrato não caberia, então eu vou usar realmente a paisagem para esse projeto, ó. Vou só fechar aqui, então agora eu sei que a minha escala é 1:30. E aí eu venho aqui e altero escala do projeto 1:30. O restante eu vou permanecer, vou dar um salve aqui, volto aqui em anotações, e aí eu só vou conferir aqui se na minha modelagem auxiliar aqui, ficou anotações, tá? Porque se não ficou anotações aqui técnico, ó, não estava ativo. Toda a minha parte de anotação técnico vai para essa layer. Se a layer não tiver ativa aqui, não iria aparecer. Aí você às vezes poderia, ai, tá dando erro e tal. Não, é porque iria ficar oculto. Então, eu vim aqui, ativei, salvei, vou clicar de novo para ele fazer novamente. Se a gente for vir aqui agora em anotações, ó, ele vai estar ativo. Então, agora tá tudo alinhado, ó. As minhas anotações técnicas vão para essa etiqueta e essa etiqueta está ativa nessa minha cena. Claro que eu configurei aqui, né? Eu vim aqui e configurei uma vez, nas próximas vezes você já vai estar configurado, eu não preciso mais configurar de novo. Foi porque eu criei ela agora. E aí, então, já tá a minha escala correta, vou voltar aqui em anotações e vou começar aqui, a anotar. Em conteúdo de anotações, a gente tem o modo altura e uso ou somente altura. Então, você vai clicando, ele muda o que vai ser anotado. Vou colocar aqui, por exemplo, altura e uso, porque eu vou fazer a parte de cozinha. Nem sempre eu uso para tudo, ok? Anoto informações, e aí vocês vão perceber que ao passar o mouse por cima das coisinhas, ele vai dar tipo um destaque, vai ficar com um contorno assim, ó, rosinha. Você pode selecionar, então eu vou selecionar esse bloquinho aqui, ele vai selecionar por face, então eu posso selecionar esse, por exemplo. E você vai notar que ao clicar uma vez, ele me deu aqui uma projeção. A projeção ela foi aqui para a parede, tá vendo? Tem ali um tracejadinho, mas olha só, aqui ó, ele ficou um tracejadinho do lado. E aí aqui embaixo, na barrinha aqui ó, ajustes com seta mais e menos, Ctrl rotaciona, Shift troca, tá? Então você tem essas opções, tem as setas, o mais e menos, Ctrl e o Shift para estar modificando esses valores aqui. Com as setinhas, a gente troca o lado, tá vendo? Setinha para baixo, ele vai para baixo, para esquerda, ele joga para esquerda, para cima e para direita. Nesse caso aqui, eu vou jogar para esquerda, tá? Com o mais e o menos, eu posso afastar ou reduzir essa minha projeção. Então, à medida que o meu texto vai ficar longe da onde eu cliquei, e com o Ctrl, a gente vai girar o texto. Então, Ctrl, ele gira o texto verticalmente, horizontalmente, e o Shift, ele deixa tudo numa linha, ou ele faz uma quebra de texto. Vou mostrar as diferenças aqui para vocês. Cliquei, então, ele me deu a abreviação, então, de geladeira, e a altura 1:10, que é a altura que esse ponto está. Vou jogar ele aqui para cima para fazer de novo, e vou fazer, por exemplo, no esticadinho. Ó, então, ele ficou assim compridinho.
Vou fazer aqui outro, ó, mostrando o clicando com Ctrl, ele fica na vertical. Inclusive, dá pra fazer na vertical, esticadinho também. Claro que esse aqui daí fica quase ilegível, né, porque vai ficando um em cima do outro. Mas às vezes, você vai usar esses pontos para esses aqui superiores, por exemplo, tá. Então, ele tem todas as opções aí. E o modo altura, vai anotar realmente somente a altura. Então eu posso girar, ó, ele ficou 1,10. Então eu já sei que esse pontinho aqui é 1,10. Vou colocar aqui uso, e agora vocês vão ver como é fácil. Ó, esse aqui eu tinha copiado da geladeira, lembra? Ficou aqui, ó, o uso de geladeira. Eu vou botar só geral, porque ele não é uma geladeira. Apesar de que, quando é geral, eu só boto a altura. E aí eu posso jogar a altura aqui pra cima. Ó, dar uma alinhadinha nele. Então eu sei que esse aqui é 1,10 e esse aqui é 2,20. Aqui eu vou colocar, porque eu sei que é meu aquecedor. Aqui eu já sei que esse aqui já tá explicando, né, mas se eu colocar aqui ele vem, ó, que é pra pia, né, que é o uso que eu coloquei. Mas normalmente eu coloco só em um daí, torneira, e aqui eu posso explicar só a altura, ó. O gás eu não preciso, eu não vou usar ele. Ó, então posicionei, e aí eu posso vir anotando todos eles, com pouquíssimos cliques a gente consegue colocar em todos aqui. Altura, esse aqui vai ser o tanque. Deixa eu inverter ele aqui. Eu vou inverter. E esse aqui eu vou anotar somente a altura. Ó, e aí eu tenho já a minha anotação de todos eles aqui. Posso colocar aqui também, ó, quadro geral, lá em cima. Tá vendo que daí consegue anotar todos eles muito rapidinho. No 40, altura no 40. Isso aqui eu não preciso, porque tá tudo na mesma altura. E aí, assim, a gente pode ir fazendo todo o projeto, tá? Todas as etiquetas, elas vão estar aqui no Anotações Técnico. Então, se você quiser ocultar, né, fazer uma planta mostrando outra planta sem, só ocultar aqui na etiqueta. E aí, assim, a gente pode anotar todos os nossos bloquinhos aqui dentro do próprio 3D, levando essa informação direto para o layout, sem precisar ficar alternando de arquivo, mudando as coisas, conferindo. E o que que acontece? Uma coisa importante a se dizer: se você alterar a altura dele, tá? Essa informação ela não vai corresponder. Por isso que eu comentei que isso é a última coisa que eu faço. Se você vir ajustar essa altura, por exemplo, para 1,20, você precisa vir e fazer de novo, tá? Anotar novamente esse bloco. Lembre-se disso, que ele não vai alterar a altura aqui desse texto, porque isso aqui é um bloquinho de texto, tá? Então ele não é dinâmico, ele não é nada, ele não vai corresponder. Ele lê a informação do bloquinho, mas ele não fica vinculado, digamos assim, tá? Mas você vai fazer isso aqui. Por último, caso você realmente venha alterar alguma coisa depois do projeto executivo, você vai, beleza, alterei esse, já vem e já faz, já atualiza e já vai estar tudo certo, tá? Eu acho que é bem simples caso precise fazer alguma alteração, mas é importante eu falar isso, para vocês não esquecerem. E aí, eu vou fazer aqui um teste exportando para vocês, tá? Vou exportar essa prancha aqui mesmo, vou usar aqui o exportador. Deixa eu só escolher aqui a minha prancha. Vou exportar bem rapidinho para vocês verem como que vai ficar lá no layout. Finalizou de exportar aqui, deu 1 minutinho, 2, e todas as minhas informações que a gente anotou vieram para cá. Essa minha prancha já está na escala 1:30, usando, né, o exportador, ele já veio direto. É claro que aqui não tá na planta de técnico, tá, gente? Então, por isso que ele veio assim, sem as paredes e tal, foi só um teste que eu fiz pra vocês. Mas ele já veio aqui certinho.
Se você der um hiper zoom, obviamente, essa resolução não vai ficar das melhores, mas ao imprimir ele fica bem legível e também ao exportar, ele vai ficar certinho, tá? É que aqui no layout ele reduz, né, ele comprime um pouco a resolução, mas ao exportar isso aqui em PDF também a resolução fica bem certinha. Uma dica aqui também, caso vocês queiram trocar a cor desse texto, tá? A gente consegue vir aqui em tags, né, em informações do modelo, aqui no layout em modelo do SketchUp, achando aqui a parte dos modelos, né, com a viewport selecionada, a gente tem aqui a parte de tags. A gente pode achar aqui a anotação técnico e mudar aqui, ó, deixando a linha contínua, a gente consegue trocar a cor dessa linha. E, por exemplo, eu posso botar vermelho. Opa, peraí que não foi? Tem que selecionar e selecionar lá. Ó, trocou para vermelho. E dou um ok, vou esperar um pouquinho, ele vai trocar todo o meu texto para vermelho. Olha ali, ó. Então, você pode personalizar esse texto também. Claro que eu botei vermelho para exemplificar, né? Mas a gente pode botar um pouquinho mais claro, por exemplo, um cinzinha. Ó, então ficou um cinzinha mais clarinho. E, enfim, é só para mostrar essa possibilidade que dá para trocar a cor dela. Inclusive, em anotações de iluminação também, né? A gente consegue trocar a cor e a cor dos circuitos também, que isso vai ser assunto para a próxima aula. Espero que você tenha entendido tudo e consiga aplicar aí todas as funcionalidades que o plugin de pontos técnicos e iluminação trazem aí para agilizar o nosso processo, né? Como eu sempre falo, eu sempre tento agilizar o processo para a gente economizar tempo, para a gente não ter retrabalhos, né? E tudo ficar muito mais fácil. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode chamar a gente no suporte pelo WhatsApp e até mesmo fica o convite para entrar na nossa comunidade lá, no nosso grupo do WhatsApp. A gente troca muito material lá, muita informação, muitas dúvidas, então às vezes a dúvida de um ou outro colega é a sua também. O link tá no meu Instagram, tá lá nos destaques, então você pode entrar lá no meu Instagram, aproveita, me segue no Instagram e aproveita e entra lá na comunidade, tá bom? Até a próxima aula.